é que o brasileiro não entende o que significa petróleo, o brasileiro não entende o que significa pré-sal. A gente está tentando insistentemente conscientizar o brasileiro que petróleo e pré-sal não é só gasolina. Tá muito difícil porque o brasileiro já ligou, foda-se, e pensa da seguinte maneira: ah, quer saber de uma coisa? Deixa esse pessoal roubar o pré-sal para lá, isso não vai impactar na minha vida. O problema maior é que você está sendo egoísta porque você está condenando seus filhos e netos a um futuro de desgraças, com toda sinceridade. Porque o que esses lobistas vieram fazer no Brasil não é só conseguir o pré-sal barato para Shell e para BP, não. O que eles vieram fazer no Brasil foi alterar principalmente as regras ambientais brasileiras. E agora eu vou contar para vocês o que eles fizeram na Nigéria. O Brasil passa pelo mesmo episódio que a Nigéria passou uns anos atrás, e quando eles compraram as empresas de petróleo na Nigéria, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar do poder aqueles políticos que lutavam pelo povo. Aí o povo lá foi para as ruas, bateu panela e tirou do poder os petralhas nigerianos. Assim, quando a direita nigeriana tomou o poder, entregou o petróleo nigeriano para essas mesmas empresas, tá? Só que com a Exxon no meio, então é a Shell, a Exxon e a BP. Hoje, essas empresas envenenam os rios nigerianos, essas empresas matam muita gente na Nigéria, não só de fome, mas porque elas não respeitam o meio ambiente, porque o meio ambiente só serve para ser respeitado em países de primeiro mundo. Hoje, o que vocês estão fazendo vista grossa para o que está acontecendo no Brasil, porque vocês, brasileiros egoístas, acham que as únicas pessoas que serão prejudicadas são os que trabalham diretamente na produção de petróleo, vocês não percebem que vocês estão condenando filhos e netos a uma vida desgraçada num país colônia, produtor de petróleo, que vai simplesmente mandar matéria-prima para o exterior. Vocês não percebem que o meio ambiente brasileiro já não é mais um meio ambiente protegido, porque o lobby britânico conseguiu mudar isso. Você não percebe que os seus filhos e netos vão morar num país sem qualidade de ar, num país sem qualidade de água. Afinal de contas, isso não importa, né? Porque o preço da gasolina para vocês é a única coisa que vai subir com a venda do pré-sal. O brasileiro está fazendo a vista grossa para isso porque ele não consegue ver como que ele é diretamente prejudicado. E o brasileiro é egoísta. Porque o brasileiro fez um bafafá danado para tirar a Dilma porque durante alguns meses o feijão subiu. Mas o brasileiro não estava preocupado porque o feijão tinha subido. Ele estava preocupado com a resposta que os psicopatas do Senado deram para a subida do feijão. No momento que eles falaram que o feijão subiu no Brasil, porque o Brasil doou 450 toneladas para Cuba, só para vocês terem uma ideia, 450 toneladas é a produção que eu acho de 2 dias, o consumo de 2 dias de feijão no Brasil. Naquela época todo brasileiro ficou puto de raiva, colocou um monte de coisa na internet, desesperado por causa da doação de 450 toneladas de feijão para Cuba. Dá um carocinho para cada brasileiro, tá? Hoje você não preocupa com o petróleo, por quê? Não é o PT que está entregando o petróleo, você não tem cabeça própria, você precisa da Rede Globo para explicar para você o que está acontecendo, e você não se preocupa porque você imagina que é só preço de gasolina. Você está desgraçando o futuro dos seus filhos, você está desgraçando o futuro dos seus netos, porque não apenas eles vão viver num país onde a mão de obra não vale nada e eles vão ter que viver como mixaria, como eles vão ter que viver num país que não respeita o meio ambiente, num país que não tem qualidade de vida. Sabe por que esse caso virou um escândalo lá na Inglaterra, Wellington? Esse caso virou um escândalo porque esse mesmo ministro que veio no Brasil forçar o Temer a tirar a proteção ambiental sobre o Brasil, lá na Inglaterra ele se faz de ministro verde. Lá eles apoiam energia limpa. Lá na Inglaterra eles não querem retirar petróleo e queimar petróleo, não. Eles estão investindo em energia solar. Para todo lado você vê um ventiladorzinho daquele lá de energia eólica. No Brasil, não. No Brasil eles atrapalham a nossa construção de hidrelétricas para que eles vendam para o povo brasileiro o petróleo brasileiro para a gente ter pelo menos energia para tomar banho. Então, você que não percebeu o que está acontecendo hoje no Brasil, porque você acha que você não é diretamente afetado, afinal de contas, você não tem emprego na Petrobras, fique sabendo que você é afetado, seus filhos não vão ter qualidade de estudo, você não vai ter qualidade de saúde, você não vai ter um meio ambiente que presta, você não vai ter qualidade de vida. E você está condenando filhos e netos para essa realidade porque você é egoísta, você não se sente diretamente afetado como você se sentiu quando o Brasil doou 450 toneladas de feijão para Cuba. Então esse é o ponto de vista que eu tenho, Wellington. Infelizmente nós estamos condenados a um país
com um futuro sem indústrias, um país onde nossos filhos e netos vão trabalhar na extração de petróleo ou talvez se alimentar de amendoim, como é o que acontece com a Nigéria, que tem produção de petróleo e às vezes produz alimento, mas os próprios nigerianos não podem comer porque eles precisam exportar. Isso é a realidade de um país onde os britânicos metem a mão, tomam o governo, fazem o lobby, compram o petróleo, destroem a indústria e condenam o povo para décadas e mais décadas de desgraça social. Isso é a realidade que você, paneleiro, você pobre de direita, que não só porque bateu panela aquela época, mas principalmente porque está quietinho agora, com a cabeça dentro do vaso, preparado para apertar o botão e dar descarga. Você não tem coragem de sair desse vaso aí sanitário onde sua cabeça está enfiada e ir para as ruas para tentar recuperar aquilo que você entregou. Mas no futuro, quem vai te cobrar isso são seus filhos e netos. Pode ter certeza, porque agora já não tem mais dúvida, está provado. Agora não são mais jornais petralhas, agora não é mais sites pagos pelo PT, agora é o The Guardian, inglês, que está denunciando não o Michel Temer, mas o político deles, que lá dentro é um político verde, que lá dentro é um político que preza pelo meio ambiente, mas vai nos países de terceiro mundo para destruir o meio ambiente e incentivar o consumo de combustíveis fósseis. Aqui, no terceiro mundo, onde nós não somos dignos de preservação ambiental, nós não somos dignos de um ar de qualidade, nós não somos dignos de água de qualidade.